Olá, tudo bem? Eu sou o Christian Firmino e esse é o primeiro vídeo da série Terças de VBA. A partir de agora, todas as terças terão novos vídeos aqui no canal sobre VBA. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, entre em contato comigo nesse e-mail abaixo da descrição, que na medida do possível irei responder e gravar o vídeo para compartilhar com as demais pessoas. E para começar esse tema tão bacana, nós temos aqui uma planilha da qual nós vamos enviar esse dashboard aqui no corpo do e-mail. Como fazer isso, vocês vão aprender agora. Mas antes de começar, eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta já o vídeo, não se esqueça depois do vídeo de comentar ele e compartilhar para que novas pessoas tenham acesso a esse conhecimento e isso também me ajuda para eu poder fazer novos vídeos aqui no canal, tá bom? Vamos lá então. O que nós queremos é exatamente esse efeito aqui, ó. Se eu clicar nesse botãozinho que eu tenho, ele vai enviar no corpo do e-mail essa parte, esse trecho da planilha. Tá bom? E como fazer isso nós vamos ver agora. Mas antes de iniciar com o código, vamos criar uma linha de raciocínio para a gente saber claramente o que nós temos que fazer. Bom, nós queremos pegar esse intervalo aqui e enviar por e-mail. Mas, se a gente fosse fazer isso na mão, a gente ia tirar um print, né? Editar a imagem e então anexar no e-mail. Nós não vamos fazer isso, né? Não tem como a gente usar o print aqui. O que nós vamos utilizar é de um recurso que nós temos do próprio intervalo do Excel. Esse intervalo aqui, a gente consegue copiar ele como imagem através do VBA, tá bom? Então é isso que nós temos que fazer primeiro, copiar esse intervalo como imagem. Depois nós temos que salvar esse intervalo, certo? Nós temos que salvar porque o nosso e-mail vai precisar de um arquivo físico para poder anexar. Então nós vamos copiar ele, salvar ele, então nós vamos criar um objeto do Outlook, iniciar uma nova conversa do Outlook e então anexar no corpo dessa conversa essa imagem que nós gravamos. Então vamos lá, primeiro passo é copiar a imagem, depois nós vamos exportar ela, depois nós vamos iniciar uma nova mensagem do Outlook e depois nós vamos colocar ela no corpo desse e-mail, tá bom? Então vamos começar nosso código. Aqui no editor de VBE, nós vamos fazer então todo esse processo para que nós possamos anexar no corpo do e-mail o nosso intervalo. Para começar, nós devemos então sempre utilizar das variáveis. Para forçar o nosso uso das variáveis, vamos colocar option explicit para começar aqui. Então nós vamos colocar nossa sub envia e-mail 2 e nós vamos começar definindo a nossa variável intervalo, certo? Intervalo, o que é intervalo? É range. Range em inglês é intervalo, então esse é o nosso objeto que nós vamos utilizar. Agora nós temos que definir esse intervalo. Vamos definir intervalo. Intervalo é igual a ws dashboard, que é a nossa aba que nós queremos, ponto range, que vai ser de qual intervalo? Deixa eu verificar aqui. Vai ser do D1 até o Q30. Vou colocar aqui 30. D1 até Q30. Tranquilo. Agora o que eu quero fazer é copiar esse intervalo como imagem. Então eu vou escrever aqui intervalo e eu vou ver o método copy picture. Esse método vai fazer o quê? Vai pegar todo aquele intervalo e vai copiar ele como imagem. Ok, mas agora o que eu faço com essa imagem? Será que é possível exportar essa imagem diretamente? Infelizmente não é. Onde que essa imagem está? Ela está na memória, está na área de transferência. Tanto é verdade que se eu vir aqui, ó, executar o meu código, copiei ela, né? Se eu vir aqui no Excel, vamos lá, criar uma nova aba e eu vou colar. Colei a minha imagem. Tranquilo, está aqui minha imagem. Mas o que eu preciso é pegar isso aqui e exportar. Não é possível exportar essa imagem diretamente para um arquivo físico, né? Por um arquivo JPG, por exemplo. Mas é possível exportar a partir desse elemento. Só que, pasme, esse elemento aqui é um container que é o mesmo onde que nós fazemos os nossos gráficos, tá? Então ele é uma camada onde que está dentro, essa imagem aqui está dentro dessa camada, e essa camada sim pode ser exportada para JPG, tá bom? Então o que nós temos que fazer é criar esse container. Então vou vir aqui, criar vamos colocar aqui gráfico, as chart object, ok? Bom, para criar os chart object, ele é criado da mesma forma que a gente cria, por exemplo, sheets, uma worksheet, né? Então, como que nós criamos uma nova sheet? Nós vamos aqui no worksheets, sheets.add. Então, nós pegamos da coleção de worksheets e nós criamos uma nova. É a mesma coisa que acontece com o chart object. Nós vamos fazer o que então? Nós vamos setar aqui o gráfico é igual
a minha planilha onde eu quero criar esse objeto. Veja que lá nós criamos uma nova aba, mas eu posso criar aqui na mesma aba. Então eu posso vir aqui, ó, WS Dashboard, ponto, agora que vem, ó, Chart Objects, no plural, porque é uma coleção de Chart Object, e nós vamos criar ela, ponto .add. Só que aqui é o seguinte, quando nós utilizamos esse método add aqui do Chart Objects, ele pede 4 parâmetros. Vamos aqui na Microsoft, aqui na documentação, veja só, ele pede left, top, width, oh meu Deus, esse mouse, eu não gosto dessa tradução que ele tem aqui automática, vamos lá, left, top, width e height, certo? Mas nós podemos passar isso aqui na mão, né? Passar aqui o left 0, top 0, 200 e 200, mas não é muito interessante, né? Porque aqui eu não sei qual que é o tamanho desse objeto aqui. Para nós podermos trazer para cá dinamicamente, nós vamos utilizar de propriedades que tem no intervalo. Então veja só, intervalo tem a propriedade left, que é o primeiro parâmetro. Intervalo tem a propriedade, qual que é o segundo parâmetro? Top. Tem a propriedade top. O intervalo também tem deixa eu ver, o width, opa, é ponto, width, tá vendo? Intervalo também tem, opa, não é ponto, é vírgula aqui. Intervalo tem o height. Tranquilo? Então, dessa forma, eu estou criando um novo objeto. Criei um novo objeto, Chart Object. A partir desse momento, dentro desse objeto, eu consigo colar aquela imagem que eu tinha antes. Então, eu vou fazer aqui um Activate. Embora o Activate, muitas vezes, ele não é recomendado, né? Ou, na verdade, é desprezível, né? Não precisa utilizar. Nesse caso, nós temos, porque quando a gente executa o código, ele dá uns problemas aí, vai por mim, eu testei um monte e ele dá uns problemas. Então, primeiro eu coloco o Activate. Depois, eu posso, então, fazer um Paste. Eu quero colar a informação aqui dentro. Só que eu quero colar dentro do chart que está dentro do Chart Object, tá bom? O Chart Object, então, é uma camada, tá bom? É o meu container e dentro dele tem o chart. Então, eu vou colar dentro do chart, tá bom? Depois disso, então, com o chart, eu posso utilizar o método export. Agora, para onde eu vou exportar? Bom, vamos exportar para dentro da pasta temp, que nós vamos utilizar aqui environ, colocar aqui o cifrão e dentro dele eu escrevo temp. Tranquilo, simples assim. Vou concatenar, então, com uma barra e concateno com o nome. Na verdade, aqui mesmo eu já posso colocar o nome, gráfico.jpg. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, criar, nesse momento aqui do Chart Objects Add, né? Ele vai criar esse container. Eu estou ativando meu container. Vou colar dentro do container, dentro do chart do container, a imagem que nós tínhamos copiado, que estava na memória. E depois eu vou exportar essa imagem para a pasta environ. Desculpa, para a pasta temporária. Por fim, nós podemos deletar esse objeto. Não tem mais necessidade. Mas para que nós possamos escrever dessa forma aqui, né, com ponto, sem dizer aqui exatamente o que eu estou trabalhando, eu vou ter que, então, utilizar o if, né? Nós vamos colocar o if, gráfico, beleza? Deixa eu identar aqui certinho, e agora end with. Ok, agora o que eu fiz? Defini meu intervalo, copiei ele como imagem, exportei ele como na pasta temporária, tranquilo. Então, a primeira parte está ok. Vamos verificar, então? Deixa eu executar ele. Ok. E eu vou lá na pasta temporária verificar se está esse arquivo lá. Para fazer isso, então, eu vou apertar aqui o Windows R. Escrevo... já estou aqui do último vídeo. Temp. Ok, abriu. Deixa eu ver aqui. Gráfico. Vamos ver... Está aqui, ó. Veja só, está o nosso gráfico. Ficou muito legal aqui. Teve alguns errinhos. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto, vamos fazer e depois vamos verificar se vai aparecer o erro lá no e-mail. Continuando, agora nós terminamos toda essa etapa de criar o gráfico e exportar. Depois nós vamos agora fazer isso no e-mail. Agora, para mandar para o e-mail, nós precisamos então criar um objeto de e-mail. Bom, para isso nós vamos manipular o nosso Outlook, né? Nós temos dois métodos, dois meios, que é late binding ou early binding. Eu vou utilizar o late binding. Porque eu não gosto muito de ficar adicionando, né, a biblioteca antes. Então, nós vamos declarar nossa variável aqui, objeto Outlook. Então, as object, já que eu vou utilizar um late binding, né?
Bom, vamos lá. Aqui eu vou colocar o que então? Eu vou setar esse objeto Outlook, né? Utilizar o create object e vai ser um Outlook application. Outlook.application. Dentro do Outlook application nós podemos então criar um novo item. Mas esse item que nós vamos criar aqui é do tipo mail item, tá? Que é um item de e-mail. Deixa eu olhar aqui na documentação. Deem aqui, cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó? OL mail item é o 0, objeto mail item. Então, na verdade, se eu fizesse aqui o early binding, eu poderia utilizar OL mail item. Mas como eu estou utilizando o late binding, eu não tenho essa constante ainda, então eu tenho que utilizar o número 0. Então, nós vamos colocar aqui, ó, create item, que é o método que cria esse objeto. A dificuldade que nós temos no late binding é esse aqui. Veja que na hora que eu comecei a escrever, ele não apareceu aquele tlicense, então eu não consigo saber quais são os métodos. Mas isso daí, conforme o tempo você vai utilizando, já vai memorizando aí. Então, create item, 0. O que eu criei agora? Um novo objeto de e-mail. Vamos verificar se deu certo? Bom, criei... não está aparecendo nada, né? Por que não está aparecendo nada? Porque é o seguinte... Porque esse item eu preciso passar algumas propriedades para dentro dela. Bom, mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma boa prática aqui que eu esqueci de fazer no início, que já deveria ter feito. Que é o seguinte, eu criei um novo objeto e no final do nosso código eu tenho que eliminar esse objeto. Então, deixa eu colocar aqui, objeto Outlook igual a nothing, set gráfico igual a nothing também, e eu vou colocar intervalo igual a... intervalo igual a nothing. Nothing. Beleza. Então, eu já eliminei esses objetos. Beleza. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Nesse objeto Outlook aqui, eu tenho que definir algumas coisas nele. Tipo o destinatário, a mensagem e por aí vai. Vamos fazer um de cada vez. Aqui eu vou colocar to, que é o destinatário. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail contato@cristianfirmino.com.br. Bom, vamos ver se vai dar certo. Ah, tá. Eu preciso mostrar isso daí. Então, eu vou colocar aqui, ó, objet outlook.display. Display significa mostrar. Opa, não tem nada depois. Vamos executar. Deixa eu até apertar o F5. Beleza, olha só. Abriu aqui, contato, Christian Firmino, assunto, beleza, tem a minha assinatura. Show de bola. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Adicionar a mensagem no corpo do e-mail. E, por fim, então, adicionar esse anexo aí no corpo do e-mail. Então, vamos lá. Já que nós vamos utilizar esse objet Outlook várias vezes, nós podemos, então, utilizar o if, igual nós fizemos antes, né? Então, vou colocar o if aqui. Deixa eu recortar ele daqui, já que não vamos mais utilizar. O if, ok, tranquilo. Opa, fiz errado. Aqui, beleza. E vou tirar esse Outlook daqui. Ok. End with. Beleza, agora nós vamos fazer o nosso anexo, né? Nós temos que anexar. Para anexar, a gente utiliza um objeto também, anexo, que ele é do Outlook. Então, se a gente olhar na documentação aqui da Microsoft, ele vai estar como Outlook VBA e não Excel VBA, tá? Então, nós vamos utilizar o método add do objeto attachment, que é esse objeto do anexo. Como nós fizemos antes aqui no chart object, nós temos que colocar também no plural. Então, attachments, é isso? Aquele T não existe, attachments. E nós vamos colocar o método add. O método add, ele pede alguns parâmetros obrigatórios, né? Um deles, na verdade, um obrigatório, mas os outros são fundamentais aqui para a nossa aula. Bom, o primeiro que ele pede é a fonte do anexo. A fonte do anexo a gente pode copiar, esse que nós temos aqui em cima, ou você poderia criar uma variável, fica a seu critério, né? E o segundo parâmetro que ele pede é o tipo, né? Então, o tipo aqui ele fala, ó, o tipo do anexo pode ser uma das seguintes constantes, né? OL attachment type. Eu tenho ele aqui na planilha. Olha só, cadê? Aqui, ó. Mas qual nós vamos utilizar esse OL by value, tá bom? O 1. Então, igual nós fizemos antes, a gente vai ter que colocar um número, porque a gente não tem essa constante. E, por fim, o terceiro parâmetro, que é o mais bacana, que é a posição. A posição a gente usa 1, né, se ele vai ficar o anexo no início do corpo da mensagem. Aí o número de, aqui ó, o N vezes que ele utilizar é de acordo com os caracteres. Então, se tiver 10 caracteres, se você quiser que ele fica no 11º, você coloca o 11. E o último aqui fala, ó, um valor 0 para tornar o anexo oculto. Então, se eu colocar o 0,
estou ocultando meu anexo. Veja só, estou adicionando então um anexo oculto no meu Excel. Por fim, agora nós temos que colocar o nosso corpo do e-mail. O corpo do e-mail, geralmente a gente utiliza o body, mas o body a gente não permite que faça a incursão do HTML. Nesse caso, a gente vai utilizar HTML body. Nessa propriedade aqui, eu posso colocar então como texto um HTML. Por exemplo, olha só, eu vou colocar aqui, entre aspas, né? Ó, HTML começa com H1, vou colocar, fecha com H1, então que é um header do HTML, e eu vou colocar aqui, olá, o seu e-mail está pronto. Então vamos lá, ele vai mostrar, né, aqui ó, o display, ele vai mostrar então nesse contato, para esse contato, o nosso anexo não vai estar visível e ele vai colocar, o seu e-mail está pronto. Quer ver? Vou executar. Apareceu, ó, olá, o seu e-mail está pronto, não tem o anexo. Show de bola. Então, se eu quiser colocar o anexo aqui, por exemplo, para ele aparecer, ó, coloquei no 1, veja só, ele apareceu o anexo aqui. Tá vendo? Legal, né? Agora eu quero que apareça então a minha imagem no corpo do e-mail. Para isso eu vou ter que adicionar aqui uma tag IMG, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, IMG, que é uma tag do HTML que mostra a imagem. Então, IMG, eu tenho que passar aqui o source, né, que é a origem, e eu vou colocar aqui, ó, uma aspa simples, né, CID, gráfico.jpg. JPG. Fechei, tudo certo. Fechei aqui a minha tag IMG, né, e eu fecho as minhas aspas. Pronto. Vamos ver, vamos executar, né? Antes que eu continue. E tá aqui agora, ó. Veja só que nós temos no corpo do e-mail a nossa imagem. Deixa eu fechar. E é isso aí. Bom, então nós já conseguimos colocar no corpo do e-mail a nossa imagem. Aqui está display, se você precisar aqui envia, você troca o método passend. E é isso aí. Bom, eu acho que está pronto, né? Aqui você consegue adaptar o seu código, utilizar para suas demandas, suas necessidades. Lógico, dá para quebrar esse código, melhorar ele, com certeza dá. Mas essa aqui, de uma forma resumida, você já consegue enviar no corpo do e-mail uma parte da sua planilha. Beleza? E aí, o que você achou desse vídeo? Espero ter gostado. Não se esqueça, então, novamente de compartilhar, de se inscrever no canal, né? E curta esse vídeo aí e comente, então, o que achou, se ficou claro. E é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!